João, capítulo 10. Eu sou o bom pastor. Em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhes havia falado. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e entrego minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por esse motivo, o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Mais uma divisão entre os judeus. Por causa dessas palavras, houve novamente divisão entre os judeus, e muitos deles murmuravam: ele tem um demônio e enlouqueceu. Por que vós o escutais? Outros ponderavam: essas palavras não são de alguém que tem um demônio. Pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos? O pastor conhece suas ovelhas. Naquela ocasião, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno. E Jesus caminhava dentro do templo pelo pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam a Jesus para indagar-lhe: até quando nos deixarás em dúvida? Se és o Cristo, dize-nos claramente. Respondeu-lhes Jesus: eu já vou-lo disse, e vós não acreditais. As obras que realizo em nome de meu Pai testemunham a meu favor. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E por isso, uma vez mais, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus os interpelou: eu tenho-vos revelado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual dessas obras vós quereis lapidar-me? Os judeus responderam-lhe assim: por nenhuma boa obra nós te lapidaremos, mas sim por blasfêmia, e porque, sendo tu um simples homem, te fazes passar por Deus. Jesus lhes contestou: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser quebrada, como vós dizeis, daquele a quem o Pai santificou e enviou a esse mundo, tu blasfemas, porque vos declarei eu sou o Filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Contudo, uma vez mais tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Os crentes além do Jordão. Sendo assim, novamente Jesus atravessou o Jordão e foi para o lugar onde João batizava no início do seu ministério, e ali ficou. Então muitos vinham até Jesus exaltando: João não realizou nenhum sinal, todavia tudo quanto falou a respeito deste homem era verdade. E naquele povoado muitos creram em Jesus.
João, capítulo 11. A morte do amigo Lázaro. Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: Essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou a seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim estás indo para lá outra vez? Jesus lhes respondeu: Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se alguém caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o vosso bem, estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Eu sou a ressurreição e a vida. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: O teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Esclareceu-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela lhe afirmou: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus vence a morte. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para lhe chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sabendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhes Jesus: Onde o colocastes? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: Vede como ele o amava. Mas alguns deles questionavam: Não poderia este homem que abriu os olhos de um cego ter evitado que o seu amigo morresse? Jesus ressuscita seu amigo. Então, novamente, Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: Tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus: Eu não te falei que, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora.
Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto em um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. A trama para matar Jesus. Assim, muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram até os fariseus e os informaram de tudo quanto Jesus havia feito. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio e disseram: o que poderemos fazer? Pois esse homem realmente realiza muitos sinais. Se o deixarmos seguir livre, todos acreditarão nele e então virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Entretanto, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, disse a eles: vós falais do que não compreendeis, nem considerais que é do vosso interesse que morra um só homem pelo povo, e não pereça toda a nação. Por outro lado, ele não revelou isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também para congregar em um só povo os filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo. Assim, daquele dia em diante, pactuaram em tirar a vida de Jesus. Por isso, ele já não andava livremente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para o interior, próximo ao deserto, chegando a uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima e muitos daquela região do interior subiram para Jerusalém, a fim de participarem das cerimônias de purificação antes da Páscoa. Então procuravam Jesus e comentavam uns com os outros dentro do templo: que pensais? Virá ele à festa? Por outro lado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus haviam dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, a fim de poderem prendê-lo. João, capítulo 12. Jesus ungido para a Páscoa. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Mas Jesus respondeu: deixa-a em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim vós nem sempre tereis. A trama para matar Lázaro. Por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os chefes dos sacerdotes tramaram matar Lázaro também, pois por causa do que ocorrera com ele, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. A entrada profetizada. No dia seguinte, a grande multidão que vinha vindo para a festa, assim que ouviu que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro exultando: Hosana, bendito que vem em o nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, conforme está escrito: não tenha medo, ó filha de Sião, eis que o teu rei está chegando, montado em um jumentinho. Naquele momento, seus discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que esses fatos estavam escritos a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Assim sendo, a multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a testemunhar o ocorrido. Por essa razão, um grande número de pessoas saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele realizara esse milagre. Todavia, os fariseus comentavam uns com os outros: vós percebestes como nossos esforços são inúteis. Atentai, eis que o mundo todo vai após ele. Jesus veio para todos os povos. Entre os que subiram para adorar a Deus durante a festa da Páscoa estavam alguns gregos.
Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, nós desejamos ver Jesus. Filipe foi e contou a André, e André e Filipe comunicaram o pedido a Jesus. Jesus lhes respondeu: Chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade, vos asseguro que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Jesus profetiza sua morte na cruz. Agora minha alma está perturbada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus dizendo: Eu já o glorifiquei e o glorificarei uma vez mais. Todavia, a multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter trovejado. Outros garantiam: um anjo falou com ele. Jesus lhes esclareceu: Essa voz não veio por minha causa, e sim para vosso benefício. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele disse isso para expressar o tipo de morte que haveria de sofrer. O povo lhe replicou: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes afirmar, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é, afinal, esse Filho do Homem? Então Jesus lhes explicou: Ainda por mais um pouco de tempo a luz estará entre vós. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vós tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. E terminando de falar, partiu e ocultou-se deles. Nem todos creram nos milagres. Mas, embora tivesse realizado tantos milagres diante deles, não creram em Jesus, para cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Contudo, não podiam crer, porque, como reafirmou Isaías, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Caminhando na luz. Apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele, mas devido aos fariseus não declaravam sua fé, para não serem excluídos da sinagoga, pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Então Jesus exclamou: Quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Sendo assim, tudo que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim falo.